Muito bem-vindos ao nosso canal O Pensador. E é um prestígio e uma satisfação ter você aqui conosco, sempre acompanhando novos vídeos e informações úteis para você, no que diz respeito a tanto a questões sociais, culturais, espirituais e educacionais, obviamente. Hoje eu vou trazer aqui, em forma de vídeo, né, obviamente, um filme, Um Legado de Mentiras. E nesse filme existe uma mensagem oculta, muito importante e interessante para vocês que precisam entender o que está acontecendo no mundo hoje. O filme tem, obviamente, uma história, é um filme interessante, né, de ação, mas no final do filme a mensagem oculta é passada. Aqui eu trago para vocês o texto do filme, que está no YouTube. Eu vou aqui passar para vocês assistir, ouvir um pouquinho, e a partir daí eu vou trabalhar aqui a reflexão, né, dessa mensagem que o filme está trazendo, né? E é uma ótima forma de comunicar, né, uma verdade objetiva que atualmente não é propagada pelos meios corretos, que seriam as emissoras, mas elas estão totalmente vendidas, né? Então, eu botei assim, a mensagem do filme é Legado de Mentiras, a guerra contra a verdade objetiva. É justamente aí que essa mensagem oculta que está no filme é tão importante para mim e para você. A gente tem aqui no vídeo aí, deixei como destaque, né? No filme percebemos que organizações poderosas tentam reescrever acontecimentos, contornando informações, desacreditando quem revela fatos inconvenientes e cria versões oficiais da verdade. É o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, na América, na China, em toda a Europa, em Israel, em todo o planeta Terra. Essas organizações, sejam elas de esquerda, socialista, comunista, fascista, globalista, são várias, né? Obviamente, a própria ONU, né? E as instituições também de armas, né? De armamentos, né? De defesa nacional também estão envolvidas nisso. Como é que se diz? É, a, é, a caixa de Pandora ainda está sendo aberta, obviamente. Então, vou trazer aqui para vocês uma reflexão, uma informação baseada nesse filme, pelo menos nesse recorte do final do filme, que é importante para a gente perceber como essas organizações, né, agem no mundo, certo? Haja vista o filme não ser dentro, né, trazer uma apologia, né, mostrar, né, assim, não é essa a intenção do filme. A intenção do filme, haja vista o dos personagens, ele faz parte de uma agência secreta, mas você vai perceber que não é o ponto central, não é o pivô, não é o batimento cardíaco, mostrar coisas contra o comunismo. Só no final você vai perceber isso é bem oculto, né? Até porque filmes que batem contra o socialismo, né, eles são desacreditados, obviamente. Por isso que eu botei aí, né? As pessoas que vão trazer informações, eles são desacreditadas, né? Porque vai bater de frente com as versões oficiais. Basta ver aquele período, né? Não vou dizer o nome, porque aqui o YouTube vai me censurar rapidamente e banir meu canal. Vai excluir todos os vídeos, né, todos esses anos que tem aqui. Eu sofro atualmente censura por conta do próprio YouTube. E essa política de segurança que eles inventaram é a manipulação, obviamente, da verdade. E é justamente aqui que nós vamos poder entrar. Vou passar o vídeo e depois eu vou fazer a reflexão, ok? Mas antes do vídeo, por favor, gente, se vocês puderem, assistam o vídeo até o final. Compartilhe com pessoas que gostam desses assuntos, tá bom? É um assunto equilibrado, é um assunto racional. Deixe seu comentário se você assistiu, vai assistir, não assistiu, não gostou, não entendeu o filme, né? Pelo menos essa parte, não é? Compartilha, deixe seu like aí, tá certo? Fica à vontade para deixar suas opiniões importantes aqui no canal. Sempre que possível, estamos respondendo a vocês, tá bom? Pronto, agora a gente pode passar aqui o filme, tá bom? Rapidamente, veja só. Sasha Stepanenko, você publicou esses arquivos. A primeira reação do Kremlin foi dizer que era fake news. E qual é a sua resposta? Se fossem fake news, então por que eles proíbem a inspeção dos laboratórios de armas químicas na Rússia Central? Parece que voltamos à época do comunismo. O alvo do programa de extermínio eram ativistas e jornalistas da oposição, como meu pai. Mas esse não é um problema só da Rússia.
O conceito de verdade objetiva está sob ameaça por toda parte. É muito importante que nós, da imprensa internacional, nos unamos pela liberdade de expressão. Senão, as mentiras serão nossas histórias. Deixa eu voltar aqui rapidamente só essa parte aqui para ficar a imagem, tá bom? Então tá aí. Não sei se o que o YouTube vai fazer, né? Porque é uma partezinha do filme, né? Se vai me censurar ou não, não sei. Mas indo pro assunto, né? Sem muito rodeio. Então o que acontece aqui, pessoal? No filme, né? Um Legado de Mentiras, a gente percebe que ele termina com uma reflexão ou com uma denúncia muito profunda, justamente aí, né? No cerne dos debates, que é sobre a verdade. A verdade é subjetiva, a verdade existe, a verdade é absoluta. Então, o comunismo, né, por ser ateu, né, ele quer acabar com a verdade, independente do que ela seja. Até mesmo eles são tão fanáticos que destroem a si mesmo, para que a verdade não exista, certo? Então, no final, uma jornalista, que é uma personagem do filme, o que está em jogo, de acordo com a personagem desse filme aí, tá bom? Não é apenas a questão da espionagem, que eu falei para vocês, né? Que o personagem principal é um espião. Muito mesmo política, geopolítica ou interpretações avulsas. Mas, na verdade, a gente percebe aqui, se vocês permitirem, né, obviamente, deixarem entender, o que está em jogo, na verdade, é a própria noção de verdade como algo que existe independente do sujeito, independente da vontade humana. Ou seja, a verdade, as leis naturais, né, o direito natural, existe independente do conhecimento humano, das descobertas humanas, da vontade humana, do pensamento humano, né? A verdade existe independente se eu consigo ou não acreditar. É independente, porque existe por si só. Eu não, eu sou uma consequência, né? Eu sou uma espécie que precisa encontrar essa verdade, porque eu não consigo produzir verdade. Então, o comunismo, sabendo disso, obviamente, se você já acompanha aqui no seu canal, para saber mais informações sobre esse assunto, pois aqui não vai ficar muito interessante trazer todas as questões teóricas sobre esse assunto, dentro de debates teóricos, né, de Hegel e tudo mais. Então, no filme se percebeu que o grande debate hoje em dia é a verdade objetiva. A verdade é objetiva ou não? Para muitos jornalistas hoje, aqui no Brasil, 100%, eu posso dizer, 100% dos jornalistas não acreditam que a verdade é objetiva, certo? Que pertence a um papel específico. Mas a verdade subjetiva pertence a todos os papéis específicos ou não? É que dá. Então, o jornalismo, ele vai vender ou convencer o público de acordo com o que está ganhando, independente se isso é verdadeiro ou falso, ok? Então, não existe mais para o mundo hoje, para a academia, até mesmo para os cristãos falsos, né, obviamente, não existe verdade objetiva. Mas o que seria uma verdade? O que seria, na verdade, a verdade objetiva? A verdade objetiva, nós podemos dizer o seguinte, que é a teoria da correspondência. Em termos mais práticos, seria o quê? Seria a realidade existe fora de nós. Os fatos não mudam conforme nossas vontades, preferências ou desejos. Eles continuam mesmo. E, na verdade, nós é que devemos interpretar ele corretamente e assim entender que a verdade sempre foi e é objetiva. Então, dentro dessa concepção de resposta, o que é verdade objetiva, não somente é uma teoria da correspondência, pois ela se baseia na realidade que existe fora de nós, mas como algo verdadeiro, não porque queremos, mas porque corresponde aos fatos. A verdade, seja ela ontológica, seja ela espiritual, ou seja ela social, não depende do que eu quero, dos meus prazeres, dos meus anseios, das minhas inclinações intelectuais ou não. Ela existe porque é um fato consolidado, determinado, existencial, supremo e superior a mim e a você. Então, esses conceitos de verdade objetiva estão sendo, pouco a pouco, derrubados por grupos totalizantes, né, de esquerda, obviamente, ateus, agnósticos, relativistas, né, e por outros grupos que não vou aqui citar. Até porque pode dar problema aqui no canal e eu ser preso. E serei preso até porque não tenho como vencer no tribunal, porque não tenho dinheiro para contratar advogado. E mesmo assim o advogado seria comprado por essa turma. Então não adianta estar sempre falando contra esse grupo, dando nome aos bois. Mas aqui vocês já entendem quem eles são, né? Pelos frutos conhecereis a árvore, né?
Então, essas ideologias procuram controlar a narrativa. Por quê? Porque a ideologia ela deseja controlar a sociedade. Mas para controlar a sociedade, ela precisa controlar o que é dito para a sociedade, qual é a narrativa que a sociedade está ouvindo. E assim, a sociedade se inclina ou não. Então, no filme também a gente percebe, principalmente nessa parte final, que eu já citei no começo aqui, né, que existem várias organizações. Aqui no Brasil tem uma organização terrorista, né, e a imprensa, as forças armadas, né, esse pessoal que é da justiça, né, que é formado em justiça, que é formado em direito, né, que acha que está fazendo justiça porque está prendendo um cara que roubou um sabão para comer porque estava com fome. É, a gente sabe que no Brasil tem uma organização terrorista, mas esse pessoal aí que poderia, né, vencer, né, assim, não está sujeito, está vendido, está também trabalhando para esse jogo. Então, é aí que entra a questão do filme. Que essas organizações elas existem para o quê? Para reescrever os acontecimentos do passado, controlar as informações atuais, certo? Desacreditar quem mostra o verdadeiro fato, porque é a verdade absoluta, e cria versões oficiais, assim, cria versões oficiais, entre aspas, de verdade. Não, não. É uma verdade porque a imprensa está dizendo. É uma verdade porque o carnaval está dizendo. É uma verdade porque está na televisão. É uma verdade porque alguém disse. Não, não é por aí que acontecem as coisas. Ok? Por quê? Porque a gente sabe que a verdade é uma questão ontológica, não é uma questão social. Não é uma questão de mim para você. Ok? Por quê? Porque é uma questão ontológica. Por quê? Aí é daí que se cria a problemática para encontrar, de fato, o mundo real, que é quem define o que é real. Um grupo, vários grupos, você, quem? Quem define o que é real? Em última instância. Assim, no sentido, né? Quem define o que é crime? Quem define o que é saúde? Quem define o que é vida? Quem é a pessoa capaz de definir o que é vida? Eu acredito que na Terra não existe ninguém capaz de definir o que é vida, com exceção de Cristo, né? Obviamente. Quem define o que é crime? Ninguém na Terra é capaz de definir o que é crime. Um juiz, que seja quem for, é incapacitado totalmente, a não ser que a sua definição deriva-se de Cristo. Aí beleza, ok, tudo bem, tá certo. Por isso que aí você precisa saber quem é que define o que é real. Então, esses grupos procuram, né, destratar, distorcer a verdade como algo, como se fosse um brinquedo. Mas a consequência é evidente. A verdade pode ser moldada por causa da mente pervertida do ser humano. Então, se a verdade, entre aspas, pode ser moldada por causa da nossa perversão, então é o poder que decide o que é verdadeiro. Ou seja, quem estiver no topo da pirâmide vai dizer o que é verdadeiro. Imagine você amanhã se acordar dizendo que você vai ser assassinado porque quem está lá em cima disse que você precisa morrer. Não faz sentido isso, mas isso acontece. Estou dando só um exemplo, né? Então, se o poder que está dominando o mundo hoje, por exemplo, o marxismo cultural, é o que está determinando o que é verdadeiro, então nós estamos totalmente reféns. A gente precisa se proteger. Precisamos se proteger. Não é uma briguinha de, eu acho que eu prefiro ser isso e eu prefiro ser aquilo. Não, não é preferência, não é o custo. Há uma guerra, certo? Uma guerra, acredito que abaixo do Armagedon, né? Abaixo do Armagedon é uma guerra fatal, uma guerra cultural, que nós interpretamos atualmente como guerra cultural, né? Ou guerra de narrativas, né? E a gente está dentro desse cenário, certo? Não é, obviamente, o comunismo clássico que a jornalista falou, mas é um novo comunismo hoje que está dentro até mesmo dos pastores, né? Cuidado com os pastores aí, né? E dos padres, né? Não vou nem dizer porque não serve para nada, né? Então, a gente vê que as ideologias hoje, né? Ou os partidos, ou também os grupos políticos, elas estão envolvidas direto e indiretamente com esse jogo. A gente vê, não, porque eu sou de direita. Bem, ok, tudo bem, tudo certo. Conservador, certo. Libertário, ok. Só que, se você for cavar, se você for usar a perspectiva bíblica, tem que tomar cuidado.
eu não vou nem dizer nem esquerda, porque a esquerda já é do mal, já é do maligno. O mundo já é do maligno. A esquerda completamente. Tem nem como dizer, eu vou pensar aqui um pouquinho, não. Mas a direita tem que ter calma, porque tem coisas que estão na direita que não tem nada a ver, ok? Então, são já sistemas ideológicos que estão se destruindo, se fundindo, criando fusão e fisão, para muitas vezes deixar a gente preso em algo que não é real. Entendeu? Por isso que eu digo a vocês, a gente precisa da verdade objetiva, verdade absoluta. Então, quase finalizando aqui o vídeo, pessoal. Então, nós temos várias questões aqui, né? Mas a principal, a verdade objetiva, que está sendo destruída pouco a pouco pela esquerda. E também um pouco pela direita, né? A direita tá nem aí para a verdade. Só tá aí para a fama, para o carnaval. Então, o problema não é apenas o debate acadêmico. Né? Geralmente, nos vídeos tem um tom de debate acadêmico, tem um tom de debate científico, tem um tom de debate das ideias, obviamente, certo? Mas não é somente isso. Porque existe um problema. Se os fatos passam a ser tratados como opiniões, nossa, tá pegando fogo. Então, a partir daí, as discordâncias de um grupo para o outro vira crime moral. Por exemplo, eu não acredito que as eleições, não vou dizer mais coisa, tá bom? Isso já é um crime. Eu já estou cometendo um crime, entendeu? Esse meu pensamento já é um crime atualmente, não assim penal, ou dentro do direito natural e tal, né? Certo? Mas pela invenção da esquerda é um crime. Por exemplo, pregar contra grupos, vamos dizer assim, abortistas, né? Já é um crime. Você pode ser preso, entendeu? Porque a Bíblia diz uma coisa e o ser humano vai se sentir magoado, entendeu? Está atacando a dignidade, né? Então a perseguição ela substitui o argumento. Então eu tenho vários argumentos contra a esquerda, contra o ateísmo, contra o agnosticismo, mas isso não importa. O que vai importar para esses grupos que não poder é a perseguição. E o seu filme mostra a perseguição, é evidente, certo? Então, o que vai acontecer é que as pessoas que não têm mente, não têm espírito, as pessoas que não têm capacidade de discernir o bem e o mal, elas vão ser aí dominadas pela emoção, e essa emoção vai substituir pouco a pouco a sua forma de ver o mundo, e assim as evidências, né, são cegadas. Então não adianta o cara ser condenado por 9 juízes, enfim, não adianta, porque a emoção tomou conta do poder de acordo com a pauta ideológica, e assim a imprensa, todo mundo vai deixando acontecer. Mas nós aqui no canal não estamos aceitando isso. Aconteceu como acontecer, isso é errado, certo? Mesmo que o Supremo, né? Não importa, o Supremo é Deus, e Deus condena isso aí. Então, né, estamos seguros disso. Perfeitamente seguros nisso. Então o filme sugere que existe uma ameaça caótica se formando pouco a pouco, certo? Não apenas dentro de uma organização corrupta, né, um partido X, mas em vários partidos, em várias organizações, em várias instituições, em várias ONGs, essas corrupções, seja federal, estadual, municipal, internacional, existe sim, existe, ok? Então, é um sistema que está sendo montado para substituir a verdade e impor a mentira. Então, a gente percebe aí toda uma guerra, né, acontecendo a curto e a longo prazo. Então, eles dominam o passado e dominam o presente. Só que eles se esquecem. Só que a esquerda se esquece. Só que o ateísmo se esquece. Só que o comunismo se esqueceu. Só que o nazismo se esqueceu. A ONU se esqueceu. As polícias corruptas se esqueceram. Todo mundo se esqueceu de uma coisa. Vou dizer aqui a vocês, tá bom? Todo mundo se esqueceu. Que, ainda que a esquerda, ou grupos semelhantes à esquerda, tá bom? Não somente a esquerda, mas existem vários grupos, por exemplo, esquerda cristã, ok? Ainda que eles consigam manipular o passado, ditar o que está sendo dito no presente, eles jamais, em hipótese alguma, em momento nenhum, em situação nenhuma, eles podem vencer o reino de Deus. Isso eu tenho certeza. Jamais. Ok? Então, por quê?
a gente tem que chegar dessa forma, porque não é só a gente não é só matéria, a gente é espírito, né? Então, mesmo que a gente seja posto em descrédito, posto em isolamento, que a gente sofra ataques pessoais ou censura, a gente precisa acreditar nessa verdade absoluta, ok? Finalizando aqui o vídeo, então a mensagem do filme, Um Legado de Mentiras, né? É um filme de ação muito bom, interessante, eu até gosto do ator. Ele ecoa algo estarrecedor. Então, quando a verdade objetiva se torna relativista, o poder se torna absoluto. Então, não é o poder que tem que ficar absoluto, sim a verdade. Então, quando os fatos são negociáveis, né, quando alguém pode comprar um fato, a liberdade de alguém ou de todos é frágil. Então, quando a realidade é assim manipulada, a consciência, o, a mente humana é escravizada totalmente. Então, a gente precisa aí realmente se preocupar, perceber o que está acontecendo e se proteger. Então, termina esse vídeo aqui fazendo duas perguntas. Estamos defendendo a verdade objetiva? Nós estamos defendendo a verdade objetiva, sim ou não? A segunda pergunta. Ou estamos aceitando versões convenientes da realidade? Qual verdade estamos aceitando? A verdade comunista, a verdade esquerdista, a verdade agnóstica, a verdade das religiões, né? A verdade do humanismo, a verdade do cientificismo, né? Esse cientificismo deve ser entendido aqui no sentido de que só ele diz tudo, não é assim, tá bom? A verdade materialista, a verdade do eu acho, do que você pensa, do que eu digo, do que você deixa de dizer, ou a verdade objetiva que vem especificamente e unicamente do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual verdade nós estamos defendendo? Então tá aí a nossa reflexão, tá aí a nossa pergunta. Espero que você tenha gostado aí, foi um pouco rápido, mas eu acredito que vai te ajudar bastante. Não só assistir o filme, mas pegar essa mensagem oculta no final do filme. Eu digo oculta porque eu não esperava que acontecesse essa situação aí no final do filme, tá bom? Para mim foi, assim, uma mudança de cenário, apesar de que eu já sabia que era uma jornalista, mas foi muito, assim, ao mesmo tempo oculto e ao mesmo tempo muito verbal, né? Mas tá aí o filme, então, forte abraço, até breve.